Evangelho, quinta-feira da 10ª semana do Tempo Comum, hoje memória obrigatória de São José de Anchieta, sacerdote. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 10ª semana do Tempo Comum, hoje memória obrigatória de São José de Anchieta, sacerdote, o apóstolo do Brasil, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega esses dois tesouros. A possibilidade de continuarmos meditando o 5º capítulo do Evangelho de São Mateus, ao lado da memória de São José de Anchieta, o grande apóstolo do Brasil. Sacerdote que entregou sua vida e que se gastou por completo para anunciar o nome de Jesus e pela salvação das almas. Olha que interessante, nós vamos ouvir essa expressão hoje presente na narrativa do próprio São José de Anchieta ao prepósito geral, ou seja, ao superior geral. Esse é o nome particular do superior geral dos padres da Companhia de Jesus. Mas antes de entrarmos no comentário às palavras de São José de Anchieta, podemos dar um pouco de continuidade ao que falávamos ontem. Queridos irmãos e irmãs, vocês perceberam a mudança qualitativa que o Senhor lança no Evangelho de hoje é de grande ousadia. Eu diria que é desconcertante. Como assim, Padre Fábio? Veja, o Senhor disse que não apenas não passará uma vírgula e se cumprirá toda a palavra, e ontem nós vimos a importância no testemunho de Santo Efrém do que significa guardar a palavra de Deus no coração e deixar-se modelar por essa palavra. E com a oração de Santo Efrém, nós vimos então a súplica para que Deus realize essa obra de modelagem. E falávamos das palavras fúteis e de como o Senhor vai pouco a pouco conduzindo o nosso coração a conquistarmos essas 4 graças de abandonar 4 realidades que nos levam à morte e, ao mesmo tempo, abraçar, suplicar ao Senhor as 4 graças que nos edificam para a vida em Cristo. Como são importantes essas 2 medidas para que a gente viva o Evangelho como o Senhor nos propõe. A lei e os profetas disse: não matarás. Essa foi a referência que o Senhor toma hoje no início da narrativa. Depois ele vai fazer o mesmo com os outros mandamentos que dizem respeito à relação com o próximo. Mas hoje ele toma o não matarás. E bom, enquanto a lei, em estrito senso, se referia ao tirar a vida do seu irmão ou submetê-lo à morte,
porque muitas vezes você poderia não tirar necessariamente a vida dele, mas deixá-lo em condição de morte, para que morra. E isso, de certa forma, era participar, né, da morte do seu irmão. Bom, não matarás era relacionado diretamente ao ato de extinguir a vida de seu irmão, de tomar algo que era próprio de Deus para si. Mas aqui o Senhor vai além. Não apenas o gesto, mas a intenção. No Evangelho, o Senhor coloca as referências morais e as referências de aliança com o Senhor numa profundidade muito maior e uma exigência muito maior, onde palavras que podem ferir o seu irmão são uma ferida ao mandamento. Obviamente, as palavras em correspondência às nossas de hoje parecem não ser tão ofensivas assim. Mas as palavras gregas usadas na narrativa do texto, elas fazem uma referência específica à impiedade religiosa, uma falta grave à impiedade religiosa, o que significa dizer não agir com misericórdia em relação ao seu irmão e não reconhecê-lo como digno da misericórdia de Deus, e ao mesmo tempo aplicar sobre ele um juízo condenatório. Palavras que ferem a esse ponto, ao ponto de impetrar contra o teu irmão um juízo condenatório definitivo e de impor contra ele uma sanção à piedade divina. Mas como assim, padre? Olha o que falamos ontem. Deus faz o sol brilhar sobre os bons e os maus. O Senhor quer salvar a vítima e o agressor. O Senhor abençoa os inocentes e os não tão inocentes assim, uns para permanecerem no caminho da verdade, outros para que se convertam. Uma bênção que favorece, que vem em favor da conversão deles, a fim de que trilhem o caminho da verdade. Ok? Então estamos aqui. Essa é a exigência do Evangelho. Mas que exigência é essa? É uma exigência que nos impõe uma constrição, padre? Não. Porque a medida dessas exigências, elas não são outra coisa que a verdade do amor. Para quem ama, isso não é exigente. Eis aí o ponto. Pegamos, seguramos o boi pelo chifre. Se você ama de fato, essas coisas não são exigentes. Mas enquanto o teu coração aceita a possibilidade de não amar tanto assim, ou não amar como Deus ama o teu irmão, enquanto houver essa segunda possibilidade aceitável, aquela de não amar como Deus nos propõe, ou mesmo a ideia de não amar o próximo, isso vai ser uma exigência muito dura e pesada para o teu coração. O peso aqui não é cumprir a exigência, vamos colocar assim, exigência agora entre aspas. Por quê? Porque para que se cumpra isso, ou seja, para que nós sejamos capazes de amar, o Senhor já dispôs todas as graças em nosso favor. E vimos ontem, no testemunho de Santo Efrem, vimos na meditação sobre Maria, Mãe da Igreja, e vimos no testemunho da Beatíssima Virgem Maria, medianeira de todas as graças dos céus, que o Senhor nos concede e dispõe a nosso favor todos os dons para que consigamos amar. Porém, não é a falta da assistência divina. A dureza nessa experiência é abandonar o nosso modo de pensar e abandonar também aquela mentalidade ou medida já aprendida e praticada, onde o desamor é aceitável, possível, justificável e não só isso, é um ato também de equidade. Bom, a equidade faz parte do bem social, para o equilíbrio, né, da vida comum. Entretanto, a equidade evangélica, ela supera a medida daquela dos fariseus e dos mestres da lei. Aqui chegamos ao paralelo que o Senhor coloca hoje.
Olho por olho, dente por dente é uma forma de equidade. Entretanto, é preciso superar, é preciso usar uma outra medida. A medida do amor infinito de Deus por nós. Mas, rapaz, isso é difícil, hein, padre? Pois é. É difícil porque precisa haver essa experiência para colocar em prática. Se eu não tenho essa experiência, se a minha primeira oração não é leva-me, Senhor, a viver a plenitude do teu amor. Arranca de mim, Senhor, um coração com as medidas que eu criei e estabelece em mim, Senhor. Edifica em mim, Senhor. Modela em mim, Senhor, pelas mãos da Imaculada Virgem Maria. Modela em mim, Senhor, um coração segundo as tuas medidas. Ensina-me, Senhor, e eu me deixo em suas mãos para aprender de ti. Como Santo Efrem falava ontem, esse é o ponto de partida. Se a gente não começa com essa oração, a gente não vai conseguir amar o nosso irmão. Como assim, Padre Fábio? Vocês repararam essa outra exigência que aparece no Evangelho de hoje? Quando o Senhor fala de levar a oferta até o altar, ele diz assim, eu porém vos digo, não, perdão, deixa eu pegar aqui, versículo 23. Portanto, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar, e ali, então, vamos lá. Oferta que eu vou levar até o altar. Então, eu estou indo diante da presença de Deus. Vou me colocar na presença de Deus. Esse é o momento da intimidade da oração, né? Ali, no rito, que é a ida até o altar para a oferta, para a apresentação da oferta, né? Mas não esqueçamos, o altar também é o símbolo do escondimento íntimo do coração, o lugar onde se oferece o sacrifício que é agradável a Deus, né? Então, toda vez que fores à presença de Deus e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é você que tem alguma coisa contra ele. Ele não está te dizendo para ir lá e perdoar o seu irmão pelo mal que ele te fez, mas de perceber que o teu irmão, se tem algo contra ti, significa que ele está longe de você. Rapaz, sabe o que é isso? Isso é buscar a ovelha perdida. É buscar a ovelha perdida. Por alguma razão, às vezes a gente não sabe, a gente percebe que o nosso irmão está longe de nós. Lembra o que falávamos nas últimas meditações, né? Quando o teu irmão, por exemplo, te inflige uma ofensa moral, quando de alguma forma ele falta com a caridade em relação a você, quando de algum modo ele não te respeita, a nossa carne, ou seja, a nossa vida, o nosso nome, né? Nós de alguma forma recolhemos uma verdade. Meu irmão rompeu a aliança com Deus e não se dispõe mais a me amar. O que significa dizer que meu irmão está em grave perigo, ferido de morte. E como eu sei isso, minha carne tomou sobre si o peso do seu pecado. Conhecem essa frase? Pois é, nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Não salvaremos almas sem estarmos crucificados com Cristo. Muito bem, o seu corpo, o seu nome, a sua imagem, a sua vida, se ela está nas mãos do Senhor, ela também vai ser lugar sobre a qual recolheremos a verdade sobre a condição de morte de muitos de nossos irmãos. Para condená-los pelos pecados cometidos contra nós e contra Deus? Não. Mas para tomarmos com um coração zeloso como o do Senhor, a urgência de partirmos em socorro àqueles que arriscam a morte eterna. Não tínhamos pensado de viver assim a nossa vida, né? A verdade é essa. Acreditávamos que a nossa vida pudesse de alguma forma ser gozada na paz, na serenidade, numa vida tranquila, com a família, todo mundo perto e tudo mais. Isso é um bom desejo, né? É um propósito válido, não é por nada injusto desejar isso. Entretanto,
Se eu digo, minha vida está nas tuas mãos, Senhor, não tenha dúvida, se a vida do Filho de Deus foi inteiramente entregue, corpo e alma, para a salvação dos homens, por que você acredita que a sua vida não vai ser entregue? Que razão Deus tem para te poupar do sacrifício que foi próprio do Filho de Deus? E não vai ser seu? Como assim? Né? E se queremos seguir Jesus, como deixaremos de seguir e imitar Jesus naquilo que lhe foi mais peculiar pela salvação dos homens? Que tipo de discípulos somos nós? Se aquilo que distingue o Mestre como o Mestre misericordioso, o Pai das misericórdias, isso nós não assumimos? Não é parte da minha e da sua vida? Que tipo de discípulo a gente é? Está entendendo? Essa é a verdade da vida cristã. É a esse nível que nós estamos chamados a viver. A entender que a minha vida e tudo que é meu não me pertence mais, pertence ao meu Senhor. E de repente eu não olho mais para as minhas dores, mas as dores que preocupam a minha vida e que ocupam o meu coração são as dores do meu Senhor e as dores de morte que ameaça a vida de meus irmãos. E Padre, quem vai pensar em mim e em minhas necessidades? O inteiro céu pensa em você. Teu anjo da guarda, a Beatíssima Virgem Maria, todos os santos e santas que intercedem por você, mas sobretudo o teu próprio Senhor, que te prometeu que se a sua palavra e a escolha do seu coração for a dele, ele virá com o Pai e fará em ti a sua morada. E derramará sobre a sua vida a plenitude do Espírito Santo. Está entendendo? Agora a gente consegue compreender porque, por exemplo, São José de Anchieta, São Roque Gonzales e tantos outros dos nossos irmãos e irmãs, mártires e missionários, sobretudo os nossos irmãos jesuítas aqui no Brasil e na América, entregaram a sua vida, e também na Ásia, no Japão, na China, na Coreia, de uma forma surpreendente. Esses homens não pensavam na própria vida, mas como assim? Isso é um desrespeito com eles mesmos. Podemos chegar até o ponto de dizer isso, e muitos dizem, né? Mas isso é um desrespeito, eles têm que cuidar deles. Eles amavam tanto o que o Senhor amava, que eles não estabeleceram medidas para entregar tudo de si pela salvação das almas. Não tem nenhum absurdo nisso. Pensa se Jesus estabelecesse essa mesma medida que às vezes passa no teu coração para Ele mesmo. Mas é um absurdo, eu preciso me cuidar, como é que eu vou me entregar assim? Ainda mais por essa gente toda que eu estou vendo aí, que não vai ter muita disposição de me aceitar no que falo e no que digo. Imagina se nosso Senhor... Bendito seja o nome do Senhor, porque essa medida aí em nenhum momento sequer passou perto do seu coração. E eu e você, a gente fica se debatendo de vez em quando com essa medida, querendo aceitar que essa é uma medida também possível para o meu e para o seu coração. Pé, campanha vermelha. Olha aí, viu? É exatamente esse modo de pensar e essa interpretação da vida aquela que não nos permite amar de uma maneira intensa e profunda como Deus ama. Enquanto eu abrir essa possibilidade, vai ser um peso para mim cumprir aquela radicalidade do Evangelho. Agora, quando essa medida for entregue, quando realmente eu sacrificá-la como oblação de amor a Deus e disser tudo, Senhor, na minha vida te pertence e tudo de mim eu entrego pela salvação das almas, a começar, Senhor, pela salvação da minha família, que o Senhor confiou em minhas mãos como pai, como esposo, confiou em minhas mãos como esposa, como mãe, confiou em minhas mãos como filho, como membro dessa família, como membro dessa comunidade religiosa, como membro desse presbitério, como membro dessa comunidade paroquial. Aí sim, daquele momento em diante, tenha certeza. A exigência da radicalidade do Evangelho não será mais um peso na sua vida. E digo mais, será uma grande alegria. Porque quanto maior for a exigência,
mais intimamente unido a Cristo você vai se sentir e vai provar na sua vida, porque você imagina que os anjos e os santos vão te abandonar diante de uma decisão dessa? Meu amigo, o que você está pensando? De jeito nenhum. Porque eles incessantemente rezam para que isso aconteça. Como sacerdote, eu ofereço a Santa Missa diariamente, como pede nosso Senhor Jesus Cristo oferecer o sacrifício do altar por você, para que isso aconteça. Os céus não interrompem a súplica para que isso aconteça. Por isso, a sua alegria vai ser grande. E não vai ser mais um peso. Mas é preciso começarmos. É preciso tomarmos em consideração isso que estamos falando e permitir que a nossa primeira oração seja: Senhor, um coração como o teu. Eu entrego tudo e te peço, pelas mãos da Virgem Maria, vai arrancando, Senhor. Eu renuncio a todas aquelas mentalidades que me afastam da profundidade do teu amor. E tenha presente, Nossa Senhora e o teu anjo da guarda te ajudarão a ver todas as pontas de linha. Sabe como é que é? Que tem aquele bololô. A gente vai pescar, por exemplo, e aí a carretilha faz uma coisa chamada cabeleira. Quem é pescador aí sabe do que o padre está falando. O carretel gira mais rápido e faz um bololô de linha que a gente precisa desenrolar aquilo dali. E quando o peixe está encostando e está mordendo, é terrível, porque você tem a pressa, né, de tentar desembolar aquilo dali e não consegue desembolar bem, né? Mas você precisa desembolar. E para desembolar a cabeleira você tem que saber puxar o fio certo, a dobra do fio certo, porque às vezes é aquela dobra ali que está prendendo o rolamento do fio. Então quando você começa a acertar, puxando os fios certos, né, aquela cabeleira que parecia insolucionável vai se resolvendo pouco a pouco. Então, da mesma forma, pegando com justa proporção do exemplo, Nossa Senhora e o anjo da guarda, diante desse pedido, vão começar a mostrar os fios a serem puxados, para que se desenrosque essa mentalidade que foi aos poucos entrando na nossa praxis, entrando na nossa vida cotidiana e criando um entendimento de cristianismo e de discipulado de Jesus, que de evangélico não tem nada. E se a gente pedir um coração como o teu, Senhor, é o que eu te peço, capaz de amar como o teu, desenrosca a minha vida. Ou seja, tira tudo aquilo, Senhor, que me impede de viver isso. Ajuda-me a ver para entregar a Ti, para ser queimado na fornalha do Teu amor, Senhor. E dessa forma eu serei todo Teu, e Tu serás tudo em mim, e me entregarei em absoluto por todos aqueles que o Senhor ama, e Te amarei em todas as coisas que acontecerem na minha vida. Meu irmão e minha irmã, você merece viver isso. O teu Senhor desejou esse sonho onde está a inteira felicidade do universo presente por você. Que eu e você consigamos viver essa intimidade de amor com Ele. Agora vamos dar uma olhadinha rápida nas palavras de São José de Anchieta a respeito da missão no Brasil. Eu gosto particularmente desse texto por causa do realismo com a qual São José de Anchieta fala, ao ponto de dizer, tem momentos em que o sacrifício e a penúria é tão grande que os médicos precisam mais de socorro do que os doentes. E ele vai dizer, ainda assim nós não desistimos, ainda assim, ou seja, o desejo de ver o Senhor amado por todos e presente na vida de todos é tão grande que não há cansaço que não seja oferta de amor ao Senhor. Não é que o cansaço deixa de acontecer, mas ele é uma oferta de amor. De outros muitos poderia contar, máxime escravos, dos quais uns morrem batizados de pouco, outros já há dias que o foram, acabando sua confissão, vão então para o Senhor. Pelo que quase sem cessar andamos, visitando várias povoações, assim de índios como de portugueses, sem fazer caso das calmas, chuvas ou grandes enchentes de rios e muitas vezes de noite por bosques muito escuros, a socorrermos os enfermos, não sem grande trabalho,
assim pela aspereza dos caminhos, como pela incomodidade do tempo. Máxime sendo tantas estas povoações e tão longe uma das outras, que não somos bastantes a acudir tão várias necessidades como ocorrem, nem mesmo que fôramos muitos mais, não poderíamos ainda bastar. Ajunta-se a isso que nós outros, que socorremos as necessidades dos outros, muitas vezes estamos mal dispostos e fatigados de dores, desfalecemos no caminho de maneira que apenas o podemos acabar. Assim que não menos parecem ter necessidade de ajuda os médicos que os próprios enfermos. Mas, olha que lindo, meus irmãos, é comovente. Mas nada é árduo aos que têm por fim somente a honra de Deus e a salvação das almas, pelas quais não duvidarão dar a vida. Muitas vezes nos levantamos do sono, ora para os enfermos, ora para os que morrem. Hei-me detido em contar os que morrem, porque aquele que se há de julgar verdadeiro fruto, que permanece até o fim. Porque dos vivos não ousaria contar nada, por ser tanta a inconstância de muitos, em muitos, que não se pode nem se deve prometer deles coisa que haja muito de durar. Mas bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, as quais, livres das perigosas águas deste mudável mar, abraçaram a fé e os mandamentos do Senhor e os conservam. Esses são transladados à vida, soltos das prisões da morte, e assim os bem-aventurados êxitos destes nos dão tanta consolação que pode mitigar a dor que recebemos da malícia dos vivos. Olha que bonito, meus irmãos. Ele está falando que muitas vezes provam o abandono da fé de alguns e até mesmo a desistência de seguir a vida cristã, e que isso fere, entristece o coração deles. Nós ouvimos continuamente Paulo falar isso em suas cartas. Entretanto, ver que muitos completam a vida, ou seja, completam a corrida, como vai dizer o apóstolo São Paulo, entregando sua vida pela confissão e num ato de amor a Deus e de aliança com o Senhor, conforta e consola. O que mais chama o teu coração para a companhia de Deus? O testemunho daqueles que permanecem no Senhor ou a agrura daqueles que se afastam do Senhor? Veja, o teu irmão está afastado do Senhor. Todos os outros que estão próximos, ontem falávamos isso sobre a vida religiosa, né? Como a vida do teu irmão, a vida da tua irmã na vida religiosa, na tua família, se Deus te colocou junto, é para que você seja um testemunho de graça na vida do teu irmão. O primeiro testemunho a dar de convincente, vamos dizer assim, para que o teu irmão te converta, se converta é: olha como Deus tem transformado a minha vida. Você me conhece, no meu melhor e no meu pior. Veja o que Deus tem feito de mim ao longo do tempo. É verdade. Deus está fazendo de você uma outra pessoa. Então, essa é a beleza da qual José de Anchieta nos chama a observar agora, né? Às vezes os olhos podem se deter sobre aqueles que abandonaram a fé e vir ali a angústia. Ele diz: não, olha para aqueles que estão abraçando a fé e veja quantos o Senhor levou, atenção agora, ao caminho da vida. Lembrando-se disso, olhe agora para os teus irmãos que se afastaram do caminho da vida e você encontrará a esperança e a força para continuar rezando pela conversão deles. E por fim ele vai completar dizendo que muitos são aqueles que atravessam florestas e rios e vêm de lugares distantes para participar da Santa Missa e para fazer a Santa Confissão. Oh, meu irmão, minha irmã, bendito seja Deus por todos os missionários que passaram na nossa terra e que pela intercessão de São José Anchieta
possamos, tantos outros missionários, correr pelo nosso Brasil, anunciando a boa nova do Evangelho, oferecendo a Santa Eucaristia e inclinando-se com a estola sobre o pescoço para confortar, consolar e perdoar o povo santo de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José de Anchieta e da Beatíssima Virgem Maria, Mãe dos missionários, Rainha das missões, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E peçamos juntos, olhando o testemunho de São José de Anchieta, enviai, Senhor, apóstolos santos à vossa Igreja. Amém.